Bom dia, meus queridos alunos da 301 e da 302. Como vai essa vida de quarentena, essa vida de isolamento? Estão se imunizando? Estão fortalecendo a alimentação? Comendo coisas que fortaleçam a nossa resistência biológica? Muito importante nesse momento, hein? Mais do que tudo, a gente conseguir fortalecer a nossa saúde e atravessar esse momento de dificuldade aí muito bem, ok? O que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou tentar dar conta de alguns dos aspectos principais da poesia do Drummond, tentar fazer uma espécie de aula definitiva sobre o nosso querido amigo Carlos Drummond de Andrade. Diga-se de passagem, algo que já falei em sala de aula, não canso de me repetir, que é, se não o maior poeta da nossa querida língua portuguesa, certamente um dos maiores, com certeza um dos maiores poetas do nosso querido Brasil. E que, diga-se de passagem também, tem muito a dizer sobre as nossas vidas hoje. Se a crise do coronavírus não é igual a uma crise de tamanha proporção como a Segunda Guerra Mundial, é uma crise que tem muitas coisas em semelhança com um período de guerra, um período de extrema dificuldade para o mundo, certo? E o nosso Drummond, e a gente vai ver poemas dele hoje que tem a nos dizer. Mas também tem muito a nos dizer sobre a própria literatura brasileira, que é a nossa matéria desse vídeo de hoje, e bastante a dizer sobre o próprio modernismo, que é o tema geral do bimestre, do próximo bimestre também, que a gente vai seguir vendo. Só que no próximo bimestre apenas em prosa, certo? Eu trouxe aqui, se vocês conseguirem ver direitinho, tem 3 obras do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Algumas das 3 principais obras dele, a gente já falou um pouco sobre a primeira obra dele, que chama Alguma Poesia, um livro que foi publicado em 1930 e inaugurou a chamada, né, que depois foi convencionada segunda fase ou segunda geração dos modernistas aqui no Brasil em 1930. Não sei se vocês se lembram também, mas em 1930 estavam acontecendo muitas coisas no mundo, certo? Em 1929 começou a crise econômica, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Toda a década de 30 no mundo e também no Brasil é uma década de bastante convulsão social, convulsão política. Ou seja, ocorreram revoluções na Europa, ocorreu a ascensão do nazismo, o fortalecimento do fascismo na Itália. No Brasil, especialmente em 1930, Getúlio Vargas sobe ao poder, depois instaura uma ditadura no país, e o nosso Carlos Drummond de Andrade era um poeta do tempo presente, era um poeta que estava intimamente ligada à história, aos acontecimentos históricos, às pessoas, ao mundo concreto, ao mundo material, e toda a poesia dele, de certa forma, dialoga um pouco com essas questões, um poeta muito enraizado no seu próprio tempo, certo? E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje? Muita coisa, não vai dar para pegar tudo, obviamente, mas tentar pegar um pouco o desenvolvimento do Drummond de 1930 até 1945, uma espécie de amadurecimento da poesia dele. Não sei se vocês se lembram, mas o poema inicial do Alguma Poesia, em 1930, o famigerado e conhecido poema de 7 faces. Vocês se lembram dele? Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, veio e me disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche não tem nada a ver com gaúcho, hein? Gauche tem a ver com esquerda, o canhoto, em francês. Era um poeta que se via desajustado diante do mundo. Eu coloquei aqui um versinho desse poema que diz assim: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. É de uma estrofe do poema em que ele diz assim: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Ou seja, 2 coisas sobre isso. A primeira delas, quem conhece matemática aqui sabe que o eu é o quê? Maior do que o mundo. Ou seja, é um sujeito que olha para o mundo, que olha para a realidade, para a sociedade e se vê superior a ela. Em que sentido? Que os seus sentimentos, todas as coisas que ele pensa, as suas ideias, a sua razão, a sua reflexão, é como se ele olhasse para o mundo e falasse: as pequenez das coisas não são tão grandes quanto as coisas que eu sinto. Então essa é a primeira ideia que está presente no começo da obra do Drummond, certo? Um eu, ou seja, um sujeito que olha para o mundo
em conflito com o mundo, diz que ele, as coisas que ele sente é superior, são mais fortes do que o mundo, apesar de toda a sua complexidade. Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que também está muito presente na obra dele, depois se desenvolve com mais força ainda no Sentimento do Mundo e na Rosa do Povo, é a ideia da problematização da linguagem. Quando ele diz assim, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. O que ele está querendo dizer com isso? Ué, a saída para os problemas, saída da solução das coisas, ela não está na arte, não está na linguagem propriamente dita, porque isso seria apenas uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então essa é a primeira ideia que, obviamente, não está presente em absolutamente todos os poemas desse livro dele, de alguma poesia, mas é uma ideia que é recorrente. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, ou seja, é o poeta diante da realidade, encontrando obstáculos e refletindo sobre a sua significância, sobre como ele mesmo se porta diante desse mundo, um ser desajustado, um ser gauche, um ser isolado muitas vezes, certo? Então, esse é o primeiro aspecto desse momento inicial da poesia do Drummond. Depois eu queria desenvolver com vocês como ele vai amadurecendo essa ideia e chegando, inclusive, a constatar uma ideia oposta à de que o eu é maior do que o mundo. No Sentimento do Mundo, existe um poema que se chama Mundo Grande, onde ele diz assim, vou pegar a minha colinha. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Então tem essa questão, que é a questão de se enxergar como alguém que é maior que o mundo, ao mesmo tempo em que precisa de todos para poder dar conta deste mundo, particularmente em devastação, em finais ali da década de 30, começo da década de 40, já havia iniciado a Segunda Guerra Mundial, certo? O Brasil ainda não tinha entrado na guerra, mas a guerra já estava de vento em popa. Eu queria ler com vocês um poema que está no livro, ou seja, peguem os seus livros de literatura. Professor, está longe, eu estou na praia. Ou então, o livro de literatura, o que é isso? Tá, calma lá. Dá um pause se for necessário para pegar o livro e depois voltar. Se não, procure na internet. Um poema que se chama Mãos Dadas. Poema bem simples. E quem estiver com o livro, abra na página 12 do livro de literatura. A gente vai ler um poema relativamente curto, ok? O poema diz assim, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Pesado, hein? Pesado. Mas, professor, você não disse que o Drummond falava até os dias de hoje? Ou seja, ele tem algo a dizer pra gente nos dias de hoje? Mãos dadas? Não nos afastemos muitos, vamos de mãos dadas, gente? Coronavírus, não vamos de... Calma. Obviamente que a mensagem dele não é literal, certo? Mãos dadas num sentido simbólico, aonde, diante de um mundo em que ele está se enraizando, certo? O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente, qual que é um pouco a saída que ele tenta buscar?
uma saída da coletividade, certo? Uma saída onde, justamente por enxergar que ele não é maior que o mundo é maior que ele sozinho não pode dinamitar a ilha de Manhattan, como ele mesmo coloca em um outro poema. Ele sozinho não vai conseguir dar conta desse problema de resolver a fome, de resolver a guerra, de resolver a exploração e a opressão. Ele não será o cantor de uma mulher, de uma história. Ele não fala de coisas triviais, de coisas banais, como, de certa forma, ele enxerga a primeira poesia dele. Fala apenas de coisas prosaicas. Ele está falando de tudo. Ele diz assim, não fugirei para as ilhas. Com quem que ele está dialogando aí? Não sei se vocês se lembram do poema do Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada, pois lá sou amigo do rei. Lá ficarei com a mulher na cama que escolherei. Ele está dizendo diretamente isso, está dialogando diretamente com o Manuel Bandeira. Ele não vai fugir para a ilha, não tem um local de refúgio onde ele pode se sentir seguro, não tem uma casa simplesmente que ele vai se sentir seguro na quarentena. Por quê? Porque o problema que ele está tentando resolver é um problema que será apenas solucionado na maneira concreta, de mãos dadas simbolicamente pela coletividade. Deu para pegar um pouco essa ideia? Isso é muito presente no poema, no livro de poemas dele, O Sentimento do Mundo, e se desenvolve com ainda mais força na Rosa do Povo. Tem outros poemas que a gente poderia analisar aqui, mas infelizmente não vamos conseguir. Mas está dando para pegar um pouco como ele vai desenvolvendo um amadurecimento de alguma poesia com relação ao sentimento do mundo. Antes era ele olhando, um ser desajustado olhando para o mundo e falando, mais vasto é o meu coração em comparação ao mundo. Agora ele está falando, não, o mundo não é maior que o meu coração. Não, eu não sou maior que o mundo. O meu coração é muito menor. E por isso ele tenta buscar alguma saída, alguma esperança que ainda, no sentimento do mundo, o Drummond ainda não resolveu totalmente. Na Rosa do Povo não é que ele resolve em absoluto, mas ele de certa forma começa a jogar pistas de resolução, certo? Isso é uma coisa muito importante, assim, não é que o Drummond ele enxerga uma solução para o mundo em que ele vive, para o problema da guerra, para o problema da sociedade de então, mas ele tenta encontrar pistas. E essas pistas não estão somente na arte, na poesia, tá? Essas pistas, elas estão justamente nesse mundo concreto que ele diz, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Um poeta enraizado com a concretude da nossa vida. Por isso que ele é um dos maiores poetas que existe. O cara é foda, cara. O cara é foda. Ah, professor, não gostei. Tá bom, não gosta. Mas reconheça que ele é foda, certo? Um dos poetas que mais tem a dizer pra gente hoje, tá? Então, assim, vamos guardar essa ideia do mundo ser maior do que eu e tentar entender, então, qual que é o desenvolvimento da poesia dele já na Rosa do Povo. Lembrando que, nesse percurso, o Drummond ele começa a entrar bastante em contato com as ideias do comunismo, do socialismo. Ele chega a se filiar um tempo no Partido Comunista Brasileiro, mas depois logo sai, ainda que ele siga boa parte das ideias do comunismo e tal. Mas não vira propriamente um militante. Mas o que é muito forte na poesia dele, a partir de 1940, e está muito presente na Rosa do Povo. É uma poesia de denúncia social muito forte, de crítica social muito forte e de busca por uma esperança diante desse mundo avassalador que a tudo devasta. Gente, não sei se vocês se lembram, mas enquanto ele escrevia a Rosa do Povo, teve o momento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram dois dos acontecimentos mais horrorosos que a humanidade já vivenciou. O horror da guerra, muitas pessoas morreram em outras circunstâncias na guerra, e diante desse mundo ele era um poeta que olhava para um mundo que aparentemente não tinha sentido e tentava buscar na poesia algum sentido. Então, diante dessa contradição, como a gente pode fazer arte, como a gente pode fazer poesia, como a gente pode produzir beleza num mundo onde parece que a beleza já não tem mais lugar, num mundo onde parece que os sentidos, a razão, tudo já não faz mais
sentido. Então é uma contradição muito grande que até os dias de hoje os poetas tentam resolver, ok? Queria ler com vocês um poema da Rosa do Povo para fechar um pouco o nosso querido Drummond. Infelizmente a gente não vai conseguir chegar na, digamos, terceira etapa da poesia dele, que já é uma poesia mais amadurecida, onde o mundo não é maior que o eu, nem o eu é maior que o mundo. Nosso querido poeta tenta buscar uma certa harmonia entre esses dois. Infelizmente nunca consegue. Eu falei para vocês que o Drummond, ele morre velhinho, mas é fruto de uma espécie de um suicídio. Em geral não falam, né, que é um suicídio, mas foi logo após a morte da sua única filha, aonde ele para de tomar os remédios para o coração dele e falece cerca de uns meses depois da morte da filha. Então foi um final de vida bastante duro para o nosso querido Drummond. Enfim, qual o poema que eu quero ler com vocês? Partes dele, hein, porque o poema é muito longo, então não vai dar para ler tudo. Ele se chama O Nosso Tempo. Se você estiver com o livro, verá que esse poema está na página seguinte, na página 13. Não é o poema inteiro, como eu já disse, é só algumas partes dele. Ele diz assim, lembremos, hein? No Sentimento do Mundo ele diz: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Aí depois ele escreve um poema que se chama Nosso Tempo. Leia comigo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro, onde te ocultas, precária síntese, penhor do meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo. Sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas? Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido, apenas querem explodir. Gente, essa é a primeira parte do poema. Cara, se tu não te emociona com uma coisa dessas, o bagulho é sinistro. Veja só, olha algumas coisas que ele diz. Esse é o tempo de partido, tempo de homens partidos. Primeira referência a um tempo de partido talvez tenha a ver com algum partido diretamente, um partido político, mas não só. Um partido de... Tudo está fragmentado, tudo parece que está desconjuntado, tudo parece que está desconstruído e o sujeito não consegue sozinho reconstruí-lo de acordo com com os seus desejos, de acordo com aquilo que ele acha correto. Depois, mais pra frente, ele diz assim: visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese. Gente, o que é uma síntese? A síntese, ela é a junção de coisas que estão separadas, certo? Então, uma tese, de um lado, uma ideia, uma antitese, ou seja, o oposto dessa ideia, que juntas elas formam uma síntese, uma junção. A síntese seria, digamos assim, a conjunção desse mundo desconjuntado. E ele está procurando essa síntese e não encontra, e ainda chama ela de precária, porque ela não é suficiente. E mesmo a precária síntese ele não consegue encontrar. Veja só as dificuldades que esse homem, num tempo de homens partidos, encontra. Então depois ele diz assim: calo-me... antes disso. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo. Ou seja, nada referente ao amor. Sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Então tem um sentido aqui que está muito presente na Rosa do Povo, em vários poemas, que é um sentido de tentar buscar
um local melhor do que o que a gente está vivendo aqui. Tentar buscar o quê? Uma esperança. Tentar vislumbrar a possibilidade de esperança diante de um mundo devastado. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. Então ele parece que ele está cheio de coisas para tentar dizer, para tentar despejar, mas ele não consegue porque são roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. E aqui entra de novo um problema que aparece lá no Alguma Poesia, que vocês têm tudo isso no caderno de vocês, porque antes de começar a quarentena, o isolamento total, eu passei algumas das principais características do Drummond, da poesia do Drummond, que é a questão da problematização da linguagem. Como é que você se utiliza de uma linguagem capaz de dar conta desse mundo? Como é que eu vou, inclusive, cantar a esperança, sendo que as palavras que dão voz para essa esperança, para esse canto, certo? As palavras que dão suporte para esse canto, elas já não dão mais conta. São roucas e duras. Perderam o sentido, apenas querem explodir. Então esse é o tempo que ele está descrevendo. Esse poema é gigantesco, não dá para ler tudo, mas ele é realmente incrível, gente. E o livro A Rosa do Povo, inclusive a própria imagem da rosa do povo, ela já indica esse sentido geral que eu coloquei aqui em vermelho, que é um canto de esperança. Ou seja, em A Rosa do Povo, de fato, o Drummond ele consegue avançar um pouco em buscar uma saída. Sim, sentimento do mundo, ele vê que o mundo é maior que ele, portanto ele precisa dar as mãos dadas, buscando uma coletividade para a saída do mundo. Aqui em A Rosa do Povo ele indica diretamente. Ele fala que sozinho ele não pode dinamitar a ilha de Manhattan. E a própria imagem, não mais da rosa, mas agora da flor, que surge num dos poemas mais famosos desse livro, que se chama A Flor e a Náusea, ela é uma imagem de esperança. Por quê? Porque ela fura o asfalto, ela fura o tédio, e ela surge no meio daquele concreto armado, horroroso, da cidade, que é a representação de tudo que há de violento, de pesado na sociedade em que a gente vive. Eis que nasce uma flor. Esse é um outro poema que vale a pena ser lido depois com uma das turmas eu cheguei a ler, se chama A Flor e a Náusea. Então, gente, o que eu quero com tudo isso? Eu queria passar por alguns dos aspectos centrais da poesia do Drummond. Várias das coisas que eu disse aqui a gente já chegou a ver em sala de aula, mas eu não podia terminar esse bimestre sem fazer uma aula que fechasse alguns dos aspectos principais, tentar mostrar para vocês o desenvolvimento que teve, o amadurecimento que teve em Alguma Poesia, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Infelizmente, né, um vídeo apenas não dá conta de tudo isso, mas se vocês buscarem poemas dessas duas obras na internet, vocês vão ver outras coisas. Vocês vão ver outros poemas que vão mais ou menos nesse sentido, tentar buscar nas anotações tudo que eu já tinha passado para vocês em sala de aula antes. E com isso a gente conseguir fechar o nosso querido Drummond. Infelizmente a gente não vai poder ver uma das obras dele, mas já bem mais amadurecida, que se chama Claro Enigma, que é uma das obras mais sensacionais também do nosso querido Drummond. Quem tiver curiosidade, procure o livro Claro Enigma, que daí já é poesia de outro nível. Não que essas não sejam, né? Mas de qualquer forma, fica essa aula pra gente então fechar o Drummond e também vocês guardarem ela e a gente usar ela para os trabalhos que virão, porque a gente muito provavelmente vai fechar esse bimestre via internet à distância, ok? Gente, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês não estejam desesperados. Espero também que os nossos queridos profissionais da saúde, né, enfermeiras, enfermeiros, médicas e médicos, técnicos de enfermagem, todos os setores da saúde que estão trabalhando para combater o coronavírus, toda essa batalha não seja em vão e que a gente consiga avançar nessa crise, certo? E nós provavelmente voltaremos na semana que vem com outros temas. O bimestre nunca acaba. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e nós continuaremos
ali pelo Sponte, qualquer coisa você me manda em mensagem, eu tento responder todas assim que possível. E, gente, fica aquele beijo. Cuidem-se, tomem limão, brócolis é bom contra a imunidade, suco de laranja é o bicho, ok? Um grande abraço para todos. Queria dizer que estou com saudades de todos vocês. Estou com saudades até de dar bronca. Eu até estava quase chamando aqui a atenção de um aqui, de outro ali, mas não foi necessário porque vocês não estão na minha frente. Mas agora falando sério, eu estou com saudades de todos vocês. E é isso. Um beijo.